Opa, opa. Boa tarde. Nós vamos dar uma animada nesse boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vamos fazer uma tática aqui pra gente chamar a atenção da galera. Finge que eu vou falar alguma coisa bem interessante, aí vocês só batem palma, faz um barulho, aí a galera vai olhar pro palco e vai vir pra cá, fechou? Então vamos lá. No 1, 2, 3, todo mundo bate palma aí, faz um... É isso aí, galera, vamos lá. Mais uma vez, mais uma vez. Bora! Boa, boa, boa. Acho que a gente já fez um barulho aqui. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Terron. Primeiramente, estou super animado de estar aqui. Eu não sei nenhum número mais de Campus Party que eu já vim, assim. Eu venho acho que desde 2015, 2016. Já fui aqui na Campus de São Paulo, já fui para Brasília, Goiânia, Belo Horizonte e toda a Campus é uma experiência assim muito importante. Acho que a parte mais legal da Campus é isso daqui, a gente se conectar, se conhecer, trocar e é super legal que às vezes de campus em campus alguém fala, pô, te conheci na Campus do ano passado, foi super legal. Já conheci pessoas aqui que depois trabalharam comigo, trabalharam em outras empresas, mas a gente fez projetos junto. Então, assim, aproveita esse espaço, é um espaço muito legal. E me apresentando assim de uma forma muito rápida. Hoje, eu sou empreendedor já tem quase 10 anos. Hoje sou sócio da Los Grandes, né? Estou aqui falando em nome da Los Grandes, que é uma organização de esporte eletrônico. A gente é um time, a gente joga várias modalidades dentro dos games. Então a gente tem time de League of Legends, time de Rainbow Six, Free Fire, Counter-Strike. A gente tem um time de influenciadores que jogam outros jogos que não necessariamente a gente compete. A gente tem no nosso time o Rato Borrachudo, que está competindo aqui na robótica. A gente tem o Kelvin Hoffler e a Pamela Rosa, que são skatistas. E mais do que isso, a gente acredita que a Los é uma marca de lifestyle, é uma comunidade, é um grupo de pessoas que gostam muito do que a gente faz e que está ali dia a dia apoiando, conversando, interagindo. Quem quiser conhecer mais, vocês vão achar Los Grandes em todas as redes sociais. Segue a gente lá, depois se marcar, tirar foto aqui, pode marcar e fica à vontade. E eu tô aqui a gente tem hoje dentro da Los, assim, entre players, influenciadores, staff, quase 80 pessoas, e eu tô aqui com 4 representantes, pessoas que têm papéis diferentes dentro da organização. E a ideia desse bate-papo aqui é apresentar um pouquinho do que a gente faz, né? Como é o dia a dia dentro de uma organização, qual que é o papel de um coach, de um player, de um influenciador, como é esse desafio, né, de ter uma carreira dentro de games. A gente tem mais ou menos aqui uns 40 minutinhos e aí no final eu vou deixar uns 10 minutinhos para a gente ter ali uma pergunta, interação. Então quem tiver pergunta, fica mais ou menos com a pergunta feita. Não vamos conseguir responder muitas, mas a gente deve passar por algumas. E aí eu vou deixar cada pessoa se apresentar rapidinho, mas vou falar só o primeiro nome, mais para vocês conhecerem. Na verdade, o nick, né, como a gente conhece cada um deles. Aí vocês podem falar o nome de vocês, se vocês quiserem. Mas essa é a Calista é influenciadora do time da Los. O Duff, também influenciador e já jogou em campeonatos e participa ali de uma série de atividades. O Norris, ele é coach do nosso time de Rainbow Six, também é meio influenciador já, tá fazendo faz um pouquinho de tudo. E o Eta, o pessoal brinca que ele joga, faz live e faz novela. Então, quem conhece ele também como Kokimoto, ou agora ele está fazendo um outro personagem, mas o Eta ele joga no nosso time de Counter-Strike e além de jogar no time de Counter-Strike, ele é influenciador, faz live, participa ali de muitas atividades. Aí, dito isso, Cá, faz uma apresentação rápida, enfim, fala um pouco sobre você, o que você faz. A gente passa por todo mundo e a gente começa aqui o bate-papo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Calista, eu tenho 26 anos, eu tô na Los desde setembro do ano passado, mas eu trabalho com internet há 3 anos. Eu acho muito legal estar aqui na Campus, podendo dar palestra, participar disso, porque antes eu vinha como fã mesmo, para ver palestra de astronomia, que eu gosto muito, programação. Então é bem legal estar participando disso aqui e conhecendo vocês melhor. É isso. Eu sou o Pedro, tenho 18 anos, faço live aí faz uns 4 aninhos, mas sempre fui do meio de esporte, de criação de conteúdo. Comecei a jogar com uns 8 anos, Transformice, aquele jogo do ratinho, jogando Clube Penguin. E aí fui conhecendo Crossfire, Counter-Strike, e esse cara aqui me aposentou do profissional. E eu fui uma partida contra ele, valendo vaga pra
um campeonato mais sério, eu acabei perdendo, falei, vou começar a fazer stream, e aí cá estamos. Então o Etinho aqui, que tá do meu lado hoje, foi o cara que me aposentou do profissional, e toda essa trajetória aí a gente teve mudanças de planos e mudanças de... Só no mesmo caminho que a gente seguiu, que foi Counter-Strike, que é o que eu jogo até hoje, mas estamos aí hoje fazendo uma palestra aqui para pessoas incríveis, estamos juntos. Meu nome é Gustavo Norris, como o Terron falou, coach do time de Rainbow Six. Eu estou na área já tem uns 7 anos. Há 7 anos atrás eu vendi minha loja, eu tinha uma loja de videogame, vendi minha loja e decidi arriscar tudo para tentar virar jogador profissional. Graças a Deus deu certo. E estou há 7 meses também na Los Grandes, estava em outro time que a Los Grandes comprou. Foi uma das melhores coisas que me aconteceu, a gente conheceu a torcida, conheceu uma relação que a gente não tinha com o profissional ainda. E é isso, a gente está vivendo uma experiência nova. E aí galera, beleza? Matheus Zueta aqui. Bom, muitos me conhecem como Kokimoto, né? Ou como Matheus Zueta, ator, influencer por fora, mas há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás na real, eu decidi mudar um pouco minha carreira, meu foco principal. Eu migrei para o mundo dos games. Comecei jogando, eu era bem ruinzinho, CSGO também, é o meu jogo da vida, assim. E depois de um tempo, faz agora 1 ano e 3 meses que eu estou dentro da LOS. Eu entrei na LOS como pro player, como jogador do time Academy de CS. Depois passei muito tempo jogando no time Academy, mais de 1 ano. Joguei um pouco no time principal da LOS também. E há um tempo atrás eu dei uma pausa no cenário competitivo de Counter-Strike porque eu voltei a fazer novela. Estou fazendo agora a novela A Infância de Romeu e Julieta, que é do SBT e da Prime Video. E agora continuo como influencer desse time todo, né, que é a LOS. E é isso, é um prazer estar aqui com vocês. Minha segunda Campus Party, a primeira foi esse ano também, só que lá em Brasília. E é isso, é um prazer estar aqui com vocês e bora trocar essa ideia que vai ser bem bacana. Pô, muito bom, pessoal. Apresentados, né, acho que é super legal essa dinâmica, porque acho que todo mundo aqui... Quem aqui joga algum jogo? Já jogou? Quem já sonhou em trabalhar com games? Várias pessoas. E muitas pessoas falam, pô, mas legal, não faço a mínima ideia de qual é o caminho, como começar, e às vezes até questão familiar, né, do tipo, ou você já começou a trabalhar em outra área, como o caso do Norris, a Calista também já trabalhava em outra área, e de repente você fala, não, agora eu vou migrar, quero trabalhar com internet, quero, enfim, viver disso, e a gente, né, não só a Los Grandes, mas hoje o Brasil tem várias organizações grandes que fazem isso que é o sonho de muitas pessoas, mas de uma forma profissional. E eu acho que a ideia aqui é compartilhar um pouco. E aí minha primeira pergunta, a gente pode fazer na mesma sequência aqui, é cada um falar um pouquinho como começou, né? Do tipo, como foi a primeira experiência, como foi os primeiros meses, quem começou com live, né? Como que começou com live, quem começou jogando, como que foi começar jogando e a gente entender um pouquinho da jornada. Calista. Bom, gente, eu comecei na pandemia, né? Eu acho que muitos influenciadores começaram na pandemia, foi uma oportunidade para essa área. Eu comecei porque eu estava me sentindo muito solitária e não era pretensão trabalhar com live. Eu fazia live, jogava LOL, mandava minha live lá no chat para fazer amigos novos. Com o tempo a galera foi gostando da minha live, foi interagindo, foi me ajudando, foi me apoiando e eu vi aquilo como uma carreira. E continuei assim, postando nas outras redes sociais, continuei fazendo minhas lives. Sempre fiz lives de games, mas também faço live estudando, conversando, faço lives diferentes. E assim, eu acho que o importante é você tentar sentir o que você gosta de fazer e trazer aquilo com excelência, sabe? Porque às vezes você vê uma pessoa de fora e você fala assim, o conteúdo dessa pessoa é bem legal de game, eu quero, sei lá, fazer algo parecido. Mas se não tiver o seu jeito, você não cria a sua comunidade, sabe? Eu acho que esse é o maior mistério, assim, de fazer live, de trabalhar com internet. Tem que ser o seu jeito, tem que ser, assim, com a sua personalidade, com as suas mãos. E foi assim que eu comecei, é assim que eu tô dando continuidade, que eu quero dar continuidade.
E assim, pra começar, cara, é só começar. Você tem vontade de fazer? Só começa. Não fica esperando o melhor momento, a melhor definição, o melhor computador. Não, começa com o que você tem agora e faz o melhor que você pode com as condições que você tem agora. Eu acho que é isso que eu queria falar, assim. Boa, muito bom. Duff. Muito bom. O meu caminho já foi um pouco diferente. Meus pais são bem jovens e meu pai ele tem uma loja de informática. Então foi meio que o ditado de filho de peixinho, peixinho eu tive esse investimento por parte do meu pai. Já minha mãe, ela tinha um pouco pé atrás, então ela, sei lá, obrigou eu a fazer um curso que eu não tinha em mente, eu fiz um Senai, entendeu? E aí minha mãe, ela falava assim, vamos ter um plano B, eu sei que não é o que você quer, né, já tinha até uma carreira indo pra frente, mas vamos fazer um plano B. E já meu pai sempre me apoiou, sempre me investiu, tipo, ele deu o computador dele para me jogar e aí foi ao longo do tempo, desde muito novo, e as coisas foram de ano em ano e passinho em passinho, e tamo aí. Boa. Cara, o meu foi uma loucura, pra ser sincero, que eu tava na faculdade, eu era vendedor de loja de shopping, tava na faculdade, você não tem tempo nenhum, é shopping, faculdade, casa, dorme, reseta, e nisso eu tinha juntado um dinheiro pra tentar abrir minha loja, então eu já tinha parado de jogar videogame, que era uma coisa que eu sempre amei há muito tempo. E quando eu comprei minha loja, que eu instalei tudo, montei tudo do jeito que eu sempre quis, eu coloquei um videogame pros clientes jogarem. Só que enquanto os clientes não chegavam na loja, ficava eu jogando lá e tendo meu momento ali. E nisso eu voltei a pegar o gosto por jogo, ter tempo pra jogar, ter liberdade pra jogar. Montei um time de amigo e fui jogar um campeonatinho amador. Foi bem sem querer, na verdade, eu não sabia, mas esses campeonatinhos que a gente jogava todo final de semana, eles davam um ponto que classificavam pro Brasileirão. Na época, que era o campeonato que tinha. E a gente classificou o Brasileirão Série B, só recebeu um aviso do nada. E ali na hora que eu falei, calma, existe uma possibilidade de sonhar, de viver com isso. Pensei, cogitei, não conversei com ninguém, na época eu já era maior, já estava vivendo a minha vida. Vendi minha loja, entrei de cabeça, eu falei, eu tenho um ano e meio para tentar fazer isso dar certo, vou correr atrás. Foi um caos em casa. Esquece o paraíso de achar que mãe vai entender ou alguma coisa vai entender. E apostei na carreira. De pouco em pouco foi subindo ali. Tipo, eu arrisquei totalmente a minha estabilidade que eu tinha de ter minha loja, de ter meu dinheiro fixo ali no mês, pra tentar viver um sonho. Graças a Deus deu tudo certo. Mas eu vou falar pra você, é o que a Calista falou. Não é difícil fazer acontecer. Tá ligado? Bota uma coisa na cabeça. Se tu botar pra trabalhar mais que os outros, é muita gente acomodada que tu consegue ultrapassar. Muita gente acomodada que tu consegue ultrapassar. E aí, graças a Deus, de pouco em pouco, há um ano eu tô vivendo o sonho de estar na Série A, na elite do jogo. E aí a vida muda e completamente valeu a pena a corrida. Muito bom. Então, o meu caminho, ele foi, na real, bem diferente, bem inverso. Eu tinha uma carreira bem sólida como ator, como dublador. E era um momento que, assim, eu tava bem, eu não precisava, tipo, arriscar tudo igual eu fiz. Mas eu conheci o Counter-Strike, que foi o jogo que me apresentou, assim, pra esse mundo na escola, quando todos meus amigos voltaram das férias jogando e apenas eu não jogava. Então eu me senti um pouco excluído do grupo e virei e falei assim, cara, eu vou começar a jogar também. Eu comecei a jogar, baixei o jogo, me apaixonei instantaneamente. Isso foi em 2018. Eu apaixonei, assim, um nível, eu falei, caramba, isso aqui é incrível. E eu comecei a jogar, mas em nenhum momento ali, naquele primeiro momento, eu tinha pretensão de realmente virar profissional, porque nem passava pela minha cabeça de que seria viável um dia eu largar minha carreira pra jogar videogame. Então, eu continuei fazendo as minhas coisas que eu fazia, teatro, filmes, séries, e aí em 2019, meio de 2019, eu tive a oportunidade de montar o meu primeiro time. E com uns amigos meus, a gente falou, vamos montar um timinho pra jogar os primeiros campeonatos? Eu falei que sim, vamos fazer, e aí a gente fez. E no final de 2019, eu assinei meu primeiro contrato profissional, que foi no clube Vivocade, que é um dos clubes mais tradicionais que tem nos esportes hoje aqui no Brasil. E eu assinei meu primeiro contrato lá, fiquei na Vivocade durante 1 ano, e depois disso eu saí pra jogar.
como sexto jogador para aprender com os caras no melhor time do Brasil na época, que era Bravos. Porque minha evolução foi bem grande naquele 1 ano, e os caras, o Woody, que era o capitão deles, ele me convidou para ser sexto jogador deles e aprender com eles. Eu fiquei lá por mais um tempo, depois eu saí, montei um time e entrei na Luz. Esse caminho todo, vocês devem imaginar, foi bem conturbado também por parte da minha família, porque no começo eles não entendiam muito, falavam assim, pra que você vai parar de fazer tudo que você já faz hoje, você vai sair da sua carreira hoje pra jogar. E o que eu fiz pra mostrar pra minha mãe realmente que aquilo valia a pena e que não era só um joguinho, que era realmente um cenário profissional. Eu mostrei pra ela pequenas coisas que faziam toda a diferença. Eu mostrei os campeonatos gigantescos, mostrei o profissionalismo das organizações, que as pessoas realmente trabalhavam com aquilo, recebiam salário, e afins, e aí foi. Minha mãe, hoje, ela é a maior apaixonada por cenário de esportes que eu conheço. A gente bota na televisão da sala de casa, ela grita, ela assiste, ela vibra, e é isso, cara. Foi assim que eu comecei no mundo dos esportes. Muito bom. Agora eu vou mudar aqui um pouco as perguntas. Na verdade, eu vou fazer perguntas diferentes. Para a Calista e para o Duff, eu acho que uma pergunta que todo mundo tem, né? Eles começaram a fazer live organicamente na casa deles, sem ter nenhum vínculo com organização ou com marcas. E hoje eles são embaixadores de marcas, eles representam, fazem ações, fazem publicidades, gravam, enfim, muitos conteúdos que são mais comerciais, são mais profissionais, têm um vínculo com uma organização. E qual foi a diferença, assim, Calista, primeiro, antes de quando você fazia ali na sua casa, do seu jeito, você fazia o que você queria, para um momento que, de repente, agora você é embaixadora da Kawai no Brasil e você está ali tendo uma responsabilidade de levar a marca, e para o Duff também ali, com Upland, com Estrela Bet, que são marcas que ele trabalha junto. Antes era algo autônomo, então eu fazia literalmente do meu jeito, assim, não era nada profissional, sabe? O meu profissionalismo era com horário de live, era não faltar em live, era tentar passar uma energia que as pessoas gostassem de assistir. Mas agora que eu represento marcas e etc, é como se, sei lá, eu estivesse ganhando uma CLT, assim, falando, sabe? Pra vocês entenderem. Eu me preocupo com a imagem que eu vou passar para não influenciar negativamente numa marca. Eu me preocupo com horários, eu me preocupo com a forma que eu vou me posicionar, com a forma que eu vou falar. E aí você vai aprendendo também a lidar com outras coisas, sabe? Assim, como montar um roteiro para fazer uma publicidade. Você vai ter que aprender a lidar com isso, você vai ter que aprender a fazer isso. Qual a melhor luz para tirar uma foto, para gravar um vídeo, microfone, etc. Então você vai vendo tudo de um âmbito muito mais profissional. É interessante, vamos supor, você trabalha como influencer, ou você joga, gamer, mas é interessante você atrelar isso a uma faculdade, a um teatro, por exemplo, como o ETA, ou audiovisual. Assim, é um mundo muito grande, que antes de fora eu não tinha essa noção, e agora que eu entrei, eu vejo que dá para ser muito profissional e crescer muito, porque, querendo ou não, gente, é um mercado novo. Parece que está saturado, mas não está. É um mercado novo, que tem muita oportunidade, principalmente oportunidade para quem é profissional, para quem se dedica, estuda e vai atrás. Perfeito. Monstro. Cara, basicamente é isso que a Calista falou. A gente consegue acrescentar aí que você ter uma estrutura por trás, o que a Los Grandes proporciona pra gente é muito importante, porque aqui dentro a gente tem, sei lá, um time de marketing muito bom, a gente tem, sei lá, fotógrafo, maquiagem, entra várias coisas, isso só acrescenta na hora de você vai gravar uma publi para uma marca, você tem um roteiro muito bom, claro, isso só vai acrescentando cada vez mais e vai demonstrando mais profissionalismo e fazendo gerar mais pessoas para a marca, né? Porque o principal objetivo da gente ser embaixador de algo, patrocinado por algo, é a gente dar o retorno para a marca. Então, se a gente tem tudo isso em volta, a gente consegue retornar mais. Muito bom. Norris, para você, o Norris ele tem porque a gente pensa muito no papel assim, ou você é player ou você é influenciador, né? Mas tem muitos outros papéis, né? Você tem coach, você tem analista, você tem o staff por trás de uma organização. E o Norris,
falou, né? Ele jogava, ele gostava de jogar e hoje o papel dele é ser coach, é treinar o time, né? Então ele precisa ter um papel de liderança, ele precisa direcionar, ele precisa lidar com conflitos dentro do time. Como é ser coach e por que você quis, né, fazer essa transição de se ver num papel de coach ao invés de estar lá jogando? Quando que foi isso? Conta um pouco dessa experiência. Cara, foi logo depois de eu subir para a Série A que eu transicionei eu jogava no Xbox, eu virei profissional primeiro no Xbox para depois vir pro computador. Logo depois que eu transicionei, a minha paixão por estratégia do jogo já era muito maior do que por jogar. Eu gostava muito mais tempo de passar estudando o jogo do que passar lá treinando e jogando o tempo inteiro. E eu sempre gostei muito de relação com pessoas, mais do que focado só em jogar. E eu foquei muito meu trabalho na gestão, com curso, com algumas outras coisas. Não achar só que é simplesmente botar os meninos lá, ficar assistindo e achar que pronto, acabou, é só um joguinho, tá ligado? Então, quando eu resolvi fazer essa transição, eu comecei a estudar bastante de como resolver esses problemas, porque uma coisa que você falou sobre briga, o cenário competitivo, ele é algo que é altamente, é uma tensão muito alta todos os dias, porque você está o tempo inteiro querendo se provar, você está o tempo inteiro olhando para o lado, vendo que tem outra pessoa talvez evoluindo mais que você, um time evoluindo mais que você, e você está lá o tempo inteiro, a tua mente ela fica a milhão. E acontece às vezes de você estar no meio de um treino, você tentando se provar o tempo inteiro, não está encaixando. Alguma pessoa faz um comentário que às vezes nem é ofensivo, você recebe errado, pronto, acabou, é o dia inteiro de discussão e cabe a gente intermediar isso também e tal. Mas acho que o melhor disso é que enquanto eu era player, eu pude trabalhar algumas coisas que eu vejo que não são trabalhadas normalmente em players, que eu gostava muito, que via resultado para mim, e eu soube passar isso para os outros. Então, é muito gratificante na minha visão, acho que isso que me fez ser coach, é você aplicar algo em alguém, algum ensinamento para alguém, como uma coisa que eu falo muito para eles, é a questão da rotina, de você ter uma rotina saudável, de dormir cedo, de acordar cedo, você acordar, fazer qualquer tipo de exercício físico, alimentação, treino de mira, volta, assiste um jogo de um campeonato para estudar. Você ter uma rotina metódica ali, saudável, o quanto isso afeta. Aí você vê o jogador aplicar e ver aquilo dar resultado, isso é muito gratificante para mim. E ver situações como essa tendo retorno foi o que me fez ter essa vontade de manter isso na profissão. Então, eu comecei a aprimorar mais focado nessa parte. E não tem segredo, me apaixonei e fiquei. Legal. E eu falo que a posição de coach hoje é uma das mais desafiadoras, assim, né? Porque o coach, ele não basta ele só entender do jogo, ele tem que entender do jogo, ele tem que entender muito de pessoas. O dia que perde, ele é o último que não pode ficar triste, porque ele precisa motivar o time. Então, o time fica triste, o coach tem que ficar feliz para falar, não, galera, não abaixa a cabeça não, vamos lá, e continua. Então é um papel super desafiador. E o ETA, assim, minha história com o ETA é muito engraçado, porque ele participou de uma classificatória do RMR, que ele foi super bem com o time que ele montou, com os amigos dele, e aí foi quando eu puxei e falei, cara, vamos bater um papo pra gente criar um projeto Academy aqui dentro da Los Grandes. E aí ele veio já como, no primeiro papo ali, como quase que tipo uma liderança dentro do time, e ele tem uma característica muito interessante, assim, o ETA, pra mim, ele é um dos melhores caras para identificar novos talentos pra Academy ou no CS em geral. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, ETA, porque ele olha para um player que tá jogando ali, que ele nem sabe que é player, e ele puxa esse cara e fala, não, cara, você precisa vir, vai, e ele estuda muito os outros players, ele sempre traz muita informação, né? E esse é um outro papel, né? Tem pessoas dentro do cenário de esportes que o papel deles é identificar novos talentos. Então, ETA, fala um pouco sobre isso. Cara, eu acho que tem dois motivos para eu ter esse talento de identificar talentos, né? Que na real é o quê? Primeiramente, eu tô muito presente entre eles, né? Eu sou novo, da minha idade, eu tenho 19 anos, eu comecei a jogar com 14, na real, 14.
Comecei a jogar com 14 e eu cresci com esses caras que hoje, cara, jogam nos melhores times do Brasil, a molecada nova que tem 17, 18 anos, que jogam hoje nos melhores times do Brasil, alguns jogam até fora do Brasil, eu conheço eles, eu conheci quando a gente era todo mundo ruinzinho, quando a gente era level 10, 11 na GC, a gente já jogava junto. Então começa por aí, porque eu tô no meio dessa galera, eu conheço eles, sou amigo deles. E a outra coisa é o quê? Eu tô acostumado a trabalhar com pessoas. Então quando eu vejo uma pessoa ali jogando, eu pensando no lado profissional, eu não olho pra ele apenas como jogador, como skill. Eu tô acostumado a trabalhar com as pessoas, na real, no outro quesito, né? Tipo, na parte da pessoa como que eu posso explicar? Mas como pessoa física, né? Como profissional, realmente. Então, eu olho para as pessoas e eu vejo, pô, que esse moleque, ele tem alguma coisa de diferente, ele se dedica mais, ele tem um raciocínio mais rápido, ele se expressa bem, ele consegue conversar, você é uma pessoa fácil de lidar, não é uma pessoa fácil de lidar, então eu consigo traçar todos esses pontos, conversando com a pessoa, jogando alguns jogos casuais ali com os moleques, e é por isso que eu acho que eu consigo identificar bem exatamente quem que é um bom jogador, que tem futuro e quem não é, e acho que assim, já rolou de tantas pessoas de tantos meninos que eu joguei junto, pô, acho que um dos grandes exemplos é o Rise, que a gente trouxe pro Projeto Academy da Luz. Quando eu entrei na Luz, tinha um menino chamado Rise, ele tinha 18 anos na época, e ele se destacou tanto que hoje ele joga, acho que no segundo melhor time do Brasil, que é o Odic, que acabou de contratar 2 jogadores absurdos, também que vieram de times de fora, e ele tem 19 anos, nasceu na Luz, a Odic olhou o menino e falou, caraca, esse moleque é muito bom, teve interesse, comprou o Rise, e foi um dos cases de sucesso que a gente teve junto na Luz, né? Com certeza. E o Eta, tem muita gente que pergunta, mas eu tô em outra área e de repente eu quero migrar. Pra você fez diferença você vir com experiência de outra área? Então você veio com anos de talento aí em TV, novela, etc. Claro, fez muita diferença pelo quesito de que, assim, o Norris pode falar isso com propriedade. Principal coisa de quando você joga em altíssimo nível. Tem 2 coisas, na real, muito importantes de jogar em altíssimo nível e em time. A primeira coisa é você saber lidar com pressão. Você não tremer, você não chocar na hora de um campeonato importante na pressão, porque é realmente muita pressão. Ele mesmo disse, jogar em alto nível é uma pressão constante, você está dentro de uma panela de pressão e o negócio fica muito difícil se você não consegue lidar com a dificuldade de você, cara, tá sendo pressionado o tempo todo pelo seu time, pela org, por você mesmo, você simplesmente espana e não consegue jogar. E a outra coisa é comunicação. Comunicação é muito importante, você dominar a comunicação. Eu digo isso em você conseguir conversar tanto com o seu time fora do jogo e dentro do jogo. E eu acho que a principal coisa de você vir de uma área que você pelo menos eu vim de uma área que comunicação é a coisa mais importante que existe, é você saber se comunicar, você saber conversar com as pessoas, você saber se expressar para as outras pessoas em público. Foi muito importante pra mim e foi, assim, acho que o grande divisor de águas, porque hoje, por exemplo, eu sou capitão, eu sou IGL, né, eu que dou as causas do meu time, eu que passo as táticas, e quando você está nessa função de capitão, de coach, a principal coisa que você tem que saber é se comunicar, é você passar suas ideias pro seu time, você conseguir se expressar pro seu time e também fazer o manager de problemas ali, né? Conseguir gerenciar problemas que ocorrem principalmente em alto nível e é muito importante. O Norris pode falar sobre isso com mais propriedade. Dá uma palhinha aí, Norris. Cara, eu vou falar pra você que por muito tempo a gente ficou mais em game house do que office, que é hoje. Você imagina a gente tava em 7 pessoas com temperamentos completamente diferentes, com criações completamente diferentes, que se você, literalmente, você tem que saber explicar de uma maneira que todos entendam, que qualquer coisa mínima que tu explique errado, a causa disso após vira uma bola de neve de erro gigantesca que para consertar é extremamente problemático. E só a última coisa que eu tenho para agregar, comunicação sim, muito bom, mental, para mim 80% do jogador é baseado no quanto ele é estável mentalmente. Porque você tem que ser um maníaco que tem que gostar de pressão, pô.
Essa é a verdade. Não é que você tem que saber lidar com a pressão. Se tu quer ser bom, tu tem que gostar da pressão. É um negócio que é realmente abraçar a causa. E confiança, mano. Eu acho que isso é... Grande parte de uma partida, muitas vezes, é definida no quanto o jogador é confiante em tomar atitudes de risco e comprar alguns riscos que são necessários, tá ligado? Boa. Pessoal, nosso tempo aqui ele é curto. Eu pedi pra gente usar um pouco do tempo do Meet and Greet pra gente conseguir ter as perguntas aqui. Então a gente tem alguns minutinhos pra responder, eu acho que 3 ou 4 perguntas se a gente responder rápido. E aí eu queria ver quem tem ali uma pergunta. Ó, tem uma aqui. Ali o rapaz. Aí você só fala teu nome e se você quer perguntar pra alguém específico. Oi, boa noite. A minha pergunta seria para o Norris, que eu sou um apaixonado por Rainbow Six, acompanho desde o começo a carreira dele e o cenário de Rainbow Six. Então eu queria ter uma pergunta para ele, porque quando eu comecei a acompanhar, eu tinha muita vontade não de ser um jogador, mas dessa parte de coach mesmo. Então, e hoje eu vejo que tem muito coach que foi jogador antes de começar inicialmente como coach, né? Então eu queria saber se existe uma vantagem nisso, porque o jogador, ele já tem a experiência de ter sido jogador, tudo. Eu queria saber se tem uma vantagem também. E eu queria saber de ti que caminhos que podem ser feitos para alguém que pense em trabalhar nisso como coach, que a pessoa pode começar a fazer para entrar nessa área dos coaches de time. Ótima pergunta. Eu tenho um pensamento um pouco polêmico sobre o jogador virar coach. Tipo, no meu caso, eu era jogador também, não julgo. Só que acontece muitos casos que as pessoas pegam jogadores que se aposentaram, que não estão dando mais certo, e transformam ela em coach por ter tido muito tempo na área. Posso te falar que, taticamente, muitas vezes isso vai dar certo. Só que, muitas vezes, um jogador não vai ter a gestão de pessoa que alguém focado em ser coach tem. Tá ligado? Então, existe sim uma vantagem em ter sido jogador por muito tempo, etc. Você adquire conhecimento, adquire vivência, o que é muito importante. Só que, a partir do momento que tu vira coach, ou você se aprimora nisso, ou tu vai ser só um medíocre, mano. Tu vai trabalhar sempre na média, só falando tática, mas o time cai no momento de pressão, você não sabe trazer ele de volta. Eu não sei se assistiu esse último Invitational, o Mundial que a gente estava. Teve um momento, uma pausa técnica que eu pedi, que vai ter vezes que você tem que saber modular o jeito que você vai falar, se você está falando calmo, se você vai gritar e trazer o ânimo deles de volta. Então, existem técnicas também para gestão de pessoas que eu acho muito importante e que muitos dos coaches não se aprimoram. Isso seria um prime excelente se você tem intenção de focar nisso. E na parte mais do jogo, mais focada no jogo, não necessariamente você precisa ter sido jogador. Basta você estudar igual um maluco, velho. Essa é a verdade, porque você vai ter que ter resposta para grande parte das coisas. E se você não tiver elas ainda, você tem que saber procurar rápido e trazer essa solução. Porque você é o núcleo que traz a solução para tudo. Tá ligado? Então, assistir VOD... A minha rotina antes de virar literalmente profissional de Tier 1. Eu acordava de manhã, fazia live umas 8h30, 9 horas, parava meio-dia, almoçava. Eu passava a tarde inteira assistindo campeonatos e fazendo anotações de treino. Depois eu consigo te explicar com mais calma o tipo de anotação que eu fazia. Quando acabar, se você quiser ir no canto, a gente troca uma ideia. Mas tem como você treinar essa evolução em você. E aí é o teu treino e o quanto você vai conseguir evoluir. Tá ligado? Porque você vai ter que saber muito do jogo. Muito do jogo e muito de gestão de pessoa. Boa, valeu, Norris. Tem tempo para mais 2 perguntinhas aqui. Prazer, meu nome é Arthur e a pergunta vai para quem já foi player aí, que vocês dois falaram muito sobre o quanto o jogador aguenta a pressão. E uma outra parada que eu sempre quis ser pro e tal, eu sempre escutei os players falando, é que você tem que ser, além de aguentar a pressão, você tem que ser louco por competir. E isso é uma parada que eu adoro competir, eu sempre gostei dessa sensação. Só que, às vezes, na pressão muito alta, eu me dava um pouco mal. Aí você falar um pouco dessa relação, por favor? Cara, eu aprendi isso, eu acho que da forma mais dura possível, que foi no campeonato que eu e meu time montou, que aliás foi o campeonato que fez a gente entrar na LOS. Eu tinha um time, 4 moleques novos, eu,
Então, assim, era 4 moleques sem experiência, a gente começou a jogar o maior campeonato de todos, que era o qualificatório pro Mundial de CS. Tem qualificatórios regionais, a gente jogou o qualificatório para esse Mundial. A gente chegou na última partida, valendo a vaga, contra o melhor time do Brasil na época, com o Gaules transmitindo para 60 mil pessoas. A gente nunca tinha jogado nenhum campeonato de expressão, nunca. E foi assim, do nada, ninguém apostava que a gente ia estar lá. E naquele momento, a gente tirou o primeiro mapa, ganhou desse time, que era o melhor time do Brasil na época, sem nem ter nunca entrado no mapa juntos. A gente nunca tinha entrado, a gente definiu as posições na hora do game. A gente entrou lá, jogou, ganhou o primeiro mapa. Tomou um espanco no segundo mapa, chegou no terceiro mapa, valendo a vaga. A gente, pra quem joga CS termina quando quem faz o 16º round, né? A gente tava no 15-13 contra eles, 15-13 contra eles. E a gente faltava literalmente um round, eu peguei as 2 primeiras first kills do round, então ficou um 5x3 pra gente, no 15-13 valendo vaga pra jogar o nosso primeiro Mundial, num time assim que ninguém nunca tinha botado fé na vida. E cara, onde que eu digo que a pressão entrou nesse momento? A gente não tinha experiência alguma, e naquele round eu joguei o round assim ó, tremendo, eu não conseguia me conter, eu tava gritando. Comecei, cara, tava caindo lágrima do meu olho. Isso é um negócio muito bizarro porque você não controla. A pressão vem muito forte, né? E eu aprendi naquele momento... E a gente perdeu essa partida, tá? A gente perdeu esse jogo. A gente não conseguiu a vaga justamente por conta da pressão. A gente chegou num momento ali que precisava de ter uma decisão importante, de guardar uma arma pra gente conseguir jogar o próximo round armado. E a gente não teve essa decisão, a gente queria acabar logo. E isso é uma coisa da pressão, cara. E a gente perdeu esse jogo, depois no último round desse game, quando a gente quando a gente tava perdendo o último round, a gente ia perder o jogo, eu comecei a chorar, eu desabei. Eu não consegui jogar o round. Eu literalmente não consegui jogar o round, eu comecei a chorar. E foi naquele momento que eu entendi o quanto que é importante você aprender a lidar com a pressão individual. E eu pensei que eu era bom nisso, porque, pô, eu com 7 anos fazia show pra 50 mil pessoas. Na época do Carlos a gente fazia show pra 50 mil pessoas e eu achei, não, sou bom com pressão. Naquele momento eu entendi que não era assim, a pressão competitiva é muito diferente. E depois daquilo eu fui estudar sobre. Eu li alguns livros, cara, falei com psicólogos, com preparadores mentais focados em atletas de alta performance. E foi ali que eu estudei e eu descobri que existe um conteúdo muito amplo para atletas, para lidar com pressão de alto rendimento. Cara, é procurar no YouTube e estudar. Não é difícil de você achar e é uma coisa muito de você conseguir preparar o seu mental, é fazer uma preparação mental, literalmente. É você conseguir controlar a pressão que tem dentro de você. Então, vai atrás desse conteúdo, é realmente muito importante. Para ser profissional, eu diria que é essencial. Não tem outro jeito além de você realmente setar o seu mental para isso. É muito importante, vai atrás, mano, vale a pena. E dentro das organizações a gente tem psicólogos que também faz esse papel de suporte pro time. Quer falar um pouco? Era exatamente sobre isso que eu ia citar. Tipo, só complementando rapidinho dele, um pouco da pressão, esse negócio que ele falou de chorar brincando, tem um vídeo no canal da Luz que foi o nosso percurso para classificar para esse último Mundial que a gente jogou no Canadá no início do ano. Cara, pra você ter noção, depois de um tempo que você consegue controlar, você percebe o seu corpo estável e tal. Eu até brincava no Mundial com o Terron, que você tá controlado, quando a partida acaba, que você pode liberar esse controle mental que você tá tendo. Pô, eu desabei. O vídeo mostra, eu literalmente desabo assim, eu de joelho e começo a chorar muito. Foi quando a gente classificou pro Mundial. O ponto principal é, estuda, e o que eu ia falar principalmente é, consulta psicóloga, velho. Isso faz uma diferença bizarra pra você começar a entender um pouquinho mais sobre você. O que te causa isso, que ela vai começar a te mostrar alguns gatilhos do que tá te causando isso. E aí você começa a trabalhar com mais calma. E tem coisas bestas também, que podem parecer bestas, mas são extremamente que soluciona muito. Respiração, você trazer... Porque quando você está sob pressão, a comunicação começa a ficar assim. Mas tá aqui. Irmão, acabou. Aí você sucumbiu. Tá ligado? Quando você percebe isso, você começar a trazer seu corpo de volta, respirar e manter a comunicação sempre nesse mesmo tom,
você percebe que você vai começar a controlar a pressão e vai afetar muito menos seu mental. Muito menos. Boa. E isso fecha aqui a fala, né, de papéis que tem, além de players, influenciadores. Então, pô, estudo marketing, tem espaço? Tem. Estudo psicologia, tem espaço? Tem. Pô, se tu faço direito, tem espaço? Tem. Acho que todas as áreas que uma empresa tem, uma organização tem. E aí, vou deixar o convite para quem se interessou mais. Amanhã eu participo de um outro painel aqui com outras organizações. Então, vai ter eu e diretores de outras organizações falando de como é, né, aí ao lado mais ali de gestão de uma organização de esportes. Vai ser amanhã, 14 horas, aqui nesse palco também. Agradeço todo mundo. Aí, vamos juntar fazer uma foto com geral aqui, o vídeo. Não sei, cadê o videomaker? Pode ser também. Tira uma foto aqui pra gente. Ô, Pima, se quiser subir e fazer uma imagem... Se todo mundo puder ficar em pé e fazer meio que levantar a mão, fazer um aplauso de novo aí, vamos fazer um negócio ensaiado. Acho que é legal, de trás pra frente, assim. E aí a gente vai reduzir, vai ter um meet and greet reduzido, mas vai ter uns minutinhos ali para quem quiser tirar uma foto. E depois a gente continua por aqui também. Boa. Vamos no 3, todo mundo grita, levanta a mão e aí a gente faz uma parada legal aqui. 1, 2, 3. Aê! Vai, foto primeiro, vídeo. Foi ou faz mais um? Faz mais um, era só ensaio. 1, 2, 3. Aê! Boa, boa, boa. Pessoal, obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, Calista, Duffy, Norris, Ueta. Boa campus pra vocês e a gente vai tirar as fotos ali um pouquinho mais.